Ladies and gentlemen, vou te falar agora sobre a nossa próxima estratégia para conseguir gabaritar a competência 1, que é o uso de inversões sintáticas. Vinícius, eu não sei o que é inversão sintática. Fica tranquilo, vou te dar só um exemplo aqui, rápido, para tu compreender. Uma vez eu fui fazer um curso de inglês, e aí na primeira aula o professor pediu para a gente falar alguma coisa em inglês que a gente soubesse lá para a sala. Eu falei o seguinte, falei assim, girl beautiful. Aí o professor, não... Beautiful girl. Eu falei, ué, mas espera, no português não é menina bonita? Então a tradução deveria ser girl, beautiful. E ele me explicou, não, Vinícius, cada língua tem a sua ordem direta. E aí eu quero te explicar o que é essa ordem direta. Ordem direta no português é primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, por exemplo, girl, aliás, desculpa, eu estou misturando os idiomas. Primeiro vem o menina e depois o bonita. Na redação, uma linguagem de redação seria assim, ó. Primeiro vem a palavra problema e depois vem o adjetivo grave. Essa é a ordem direta das palavras na língua portuguesa. Um exemplo só, tem muitos outros, beleza? E aí eu quero te mostrar como é que seria uma inversão sintática. Inversão sintática seria a mudança dessa ordem. Se eu inverto essa ordem, eu faço uma inversão sintática. Dá uma olhada como é que ficaria essa ordem indireta. Primeiro vem o adjetivo e depois vem o substantivo. Essa é uma inversão sintática. Então, em vez de escrever problema grave, eu inverto e escrevo como grave problema. Isso uma estratégia muito simples para você aplicar. Em vez de colocar a miséria se mostra um problema grave, basta você inverter e botar miséria se mostra um grave problema. Essa inversão, ela representa um pouquinho de sofisticação. Ela fica diferente, mais bonita na frase. Eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Outro exemplo para você compreender a ordem direta da ordem inversa. A dificuldade do acesso da população a cinemas representa um problema grave no Brasil. Não está errado, está lindo, está perfeita essa frase, mas ela pode ficar mais estilosa. E fica assim, ó. A dificuldade do acesso da população a cinemas representa um grave problema no Brasil. É uma mudança sutil, mas que melhora muito a percepção do teu corretor. Ele vai perceber que você quis fazer isso. E se você quis fazer isso, é porque você é um aluno que merece nota máxima na competência 1. Eu quero te mostrar uma coisa que é muito importante. Se você não fizer inversões sintáticas, o seu corretor ele não pode te dar nota 1000 na redação. Existe um critério entre os corretores que o aluno precisa mostrar inversões sintáticas. Do contrário, ele vai sempre ser avaliado com 160 na competência 1. No português, eu tenho outros tipos de ordens diretas. Por exemplo, no português, primeiro vem a oração principal e depois vem a oração subordinada. Fica atento que isso é um pouquinho complexo. Se você não ficar atento, você não vai compreender. Quer ver um exemplo? Oração principal aqui, ó. A intolerância religiosa acontece no Brasil. Oração subordinada. Apesar de ser proibida pela lei. Percebeu isso? A oração principal em verde, a oração subordinada em amarelo. Quando a oração principal vem primeiro e a oração subordinada vem depois, a gente diz que houve ordem direta. Tá certa, tá linda. Mas eu tenho que fazer o quê? Uma inversão sintática para mostrar mais conhecimento para o meu corretor. Ficaria assim, ó. Apesar de ser proibida pela lei, oração subordinada, vírgula, a intolerância religiosa acontece no Brasil. Inversão sintática dá para você 200 pontos na competência 1. Sem ela, não tem como você tirar a nota máxima na primeira competência. Eu preciso que você fique atento nisso. Não vou conseguir te explicar outros casos agora, mas fica atento, porque no final do bloco de competência 1, no final da aula, a gente vai fazer uma análise de uma redação, nota 1000, em que você vai perceber casos de frases que foram invertidas. E essas inversões deixam o seu texto melhor, beleza? Fica comigo até a nossa próxima aula.